Nando Carlin. Então, ele perguntou assim, pergunta quais certinho. projetos criados no mandato dele que foram realizadas? Aí ele botou, porque a maioria são conquistadas dos anteriores. É isso aí. Colocou esse. Assim, eu acho que é importante destacar, tem projetos que foram feitos em governos anteriores, tem projetos que foram feitos no meu governo, tem decisões que são tomadas, né? Eu acho que um governo, ele tem que ser olhado pela sua capacidade de planejar a cidade e de executar as ações na cidade, né? Eu poderia ser um prefeito que nos próximos 4 anos planejasse um monte de coisa e não fizesse nada, né? Eu tenho que ter a capacidade de planejar e também de avaliar bons projetos e colocá-los em prática. Agora, são duas coisas. Uma coisa é a ideia, outra coisa é o planejamento, outra coisa é o projeto e outra coisa é a obra. Né? A execução. Algumas ideias são de governos anteriores. Planejamentos são do meu, projetos são do meu e ações são do meu. Né? Então, eu acho que é importante trazer essa discussão. Essas camadas, aqui, né? Exatamente. Então, tem projetos, por exemplo, que eu executei, que começaram o planejamento, eu diria assim, a Humberto de Campos, se não me falha a memória, foi um desenho feito no plano diretor pelo Félix Tais. Nossa! Né? Então, só para ter uma ideia que ele é uma via projetada. Então, o Félix Tais, que a sua equipe técnica, na época, junto com ele, planejou a Humberto de Campos e saiu, começou com o Napoleão e terminou comigo. Olha né? só. Então, eu acho que são essas ações aqui. Então, nós podemos olhar para quem começou, daqui a pouco em alguma obra a gente volta lá para o Dr. Blumenau. Né? Sim. Então, não tem que... Por isso eu digo, eu não desmereço o prefeito, né? Nenhum. Quando alguém diz, o prefeito tal fez tal coisa errada, eu até posso manifestar a minha opinião, mas dificilmente você vai ver manifestar em público, porque eu acho que cada um tem o seu tabuleiro, o seu momento, sua história, né? Então eu acho que é essa questão fundamental. Então, por exemplo, obras no Garcia, as obras do Corredor Sul, elas tiveram um desenho na época de João Paulo, tiveram um desenho na época do Napoleão e tiveram um desenho que é a mistura desses dois na minha, né? E que estão ali entregues para a comunidade agora. Então, depende muito do momento, da ideia, do planejamento, do projeto e da execução. Eu acho muito ruim, prefeito, quando um prefeito assume e muda tudo, ou para certos projetos. Por que quem perde com isso é a cidade? Porque a cada 4 anos, tudo bem, às vezes tem a reeleição, 8 anos, mas aí depois muita coisa que estava em andamento só para ficar, não, eu não vou continuar tal projeto ali para tal obra, porque aquilo ali todo mundo sabe que foi do meu antecessor, entende? Não funciona assim, né? Até, eu acho que é importante fazer uma reflexão importante aqui, né? A gente tem que pensar o seguinte, que eu defendo, eu não gosto da reeleição. A gente vive a reeleição, mas eu não gosto da reeleição. Eu acho que o mandato de um prefeito deveria ser 5 ou 6 anos. Já foi assim, né? Já foi assim. Mas por quê, Mário? Porque acho, para deputado federal, senador, deveria ter uma reeleição e aí você tinha que ficar um mandato fora, minha opinião. Legal. E também para prefeito, também deveria ser 5 ou 6 anos, ficar um mandato fora, e se você quisesse, poderia retornar. Né? Aí entra na avaliação da população. Hoje, eu tenho que ficar 2, posso ficar 2, e aí tem que ficar fora e posso ficar mais 2. Né? Mas dentro dessa lógica, com 5 anos você consegue fazer um bom planejamento no início do seu governo, fazer bons projetos no segundo e executar nos outros 2 ou 3 anos. Né? E aí o que acontece? Por que sempre se diz que as obras acontecem em ano de eleição? Primeiro, porque na realidade o prazo de planejamento e execução é de 2 a 3 anos, dependendo da situação, e você tem que planejar, você tem que ter a ideia, você tem que planejar, fazer o projeto, captar o recurso, licitar para começar a obra. Nossa. E dependendo da obra, ela leva 12 a 24 meses. Aí tem todas as intempéries, né? Todas as problemáticas da obra, né? Isso aí, se a empresa for boa, tu consegue fazer como a gente conseguiu ali na ponte, fazer no prazo. Sim. Se a empresa for mais ou menos, você passa do prazo. Se a empresa for ruim, você não faz de jeito nenhum. Aí se for, né? tiver 2 meses de chuva, também não consegue. Se desse enchente, talvez essa ponte não estaria pronta ainda. Se o nível do rio tivesse ficado aí um bom tempo a 6 metros, 7 metros, né? Nós tivemos uma coisa muito boa no início da obra, o rio estava baixíssimo. Então teve um dia que subiu um pouquinho ou 2, mas o pessoal conseguiu trabalhar com tranquilidade, não tinha correnteza, foi muito mais fácil fazer a base. Então tudo isso influencia. Então, por isso eu digo, em 4 anos,
você tem dificuldade para concluir algum projeto que não seja no ano da eleição. Né? E por que hoje as pessoas estão vendo tantas obras acontecer na cidade? Quando eu assumi em 2018, a gente botou um tabuleiro, eu já era secretário de mobilidade, já conhecia os projetos que estavam sendo discutidos na cidade, e a gente começou a olhar, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui vai ter recursos, isso não vai ter. Aí conseguimos captar recursos, ver os recursos que tinham e começar a discutir com a Caixa, com aquele banco, com aquele lá, as fontes de financiamento para encaminhar. E tudo isso a gente fez com várias reuniões às vezes semanais para discutir a carteira de projetos, fazer o planejamento, discutir essas ações adiante, e a gente está colhendo frutos daquele planejamento. Que algumas das ideias, alguns dos planejamentos começaram no governo Napoleão, começaram no governo João Paulo e foram executadas agora, mas a gente teve a capacidade de executar e de tirar do papel. Acho que esse também é um ponto importante nesse processo. E como eles também tiveram na sua época a capacidade de tirar do papel alguns projetos importantes. Do Décio, do Renato, e assim cada vai. um teve a sua história nesse momento, então não se trata aqui de uma comparação. Aí eu encontro as pessoas de prefeito, pela primeira vez na história, antes nunca da cidade de Blumenau, eu estou vendo obras em ano que não é de eleição, pós-eleitoral, né? Verdade. E o que é isso? É fruto de planejamento. Aí alguém disse aí numa rede social, né, que eu ia ser candidato em 2024. Aí agora começou, pronto, por causa disso está fazendo tal obra. Em 2022? Que eu ia ser candidato em 2022. Aí, não, aquela obra ele está fazendo porque vai ser candidato. Se não fosse candidato, não ia fazer. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre vai ter, né? Mas eu acho que são frutos de quê? De planejamento e de visão. Nós temos uma carteira de projetos prontos hoje. Se a gente tivesse recursos para fazer cerca de 450 milhões de reais de obra na cidade de Blumenau. Né? Obras mesmo. Então tem projetos prontos, esperando dinheiro para licitar. Mas que bom, né? Então, que tem projetos prontos, porque quantas vezes tinha recurso e não tinha projeto pronto, né? Então, isso dava muita raiva na população. E é isso que eu tenho feito Legal. muito. Né? Claro que tem algumas questões, às vezes um deputado vem, né? Ou às vezes vem um deputado estadual, prefeito, eu tenho 500 mil para botar na rua tal. Aí eu digo para o deputado, olha, a rua tal vai custar 800, né? E o 500 mil não dá para fazer a rua e não tem projeto. Não, mas eu quero botar na rua. O senhor complementa? Olha, não, mas eu dou 700. Aí eu dou 100 mil. Eu tenho condição de arrumar 100 mil. Só que não tem projeto. Não, mas eu queria começar sendo... Deputado, não vai começar no que vem. Porque essa rua ainda não tem projeto. Eu preciso contratar o projeto, depois fazer a licitação, né? Porque a empresa para eu licitar a empresa para fazer o projeto, eu levo 3 meses. A empresa para fazer um projeto, dependendo do tamanho da rua, mais 3 a 6 meses. Porque ela tem que fazer um projeto. Aí depois eu recebo o projeto, eu tenho mais 3 meses para para licitar. Quando eu recebi, eu já analisei, né? Tá. Aí eu tenho para licitar. Se der tudo certo, eu consigo licitar em 3 meses. Então pega aqui 3 meses, mais até 6, são 9, mais 3 é 1 ano. Então ali eu licitei. Aí, se der tudo certo, o dinheiro está na conta, eu posso iniciar a obra. Ela leva 12 meses. Então, um período de uma obra que surgiu de uma ideia, que um projeto não está pronto, às vezes eu levo 2 anos. E se o projeto está pronto, eu posso dar início à licitação, em 3 a 4 meses a obra inicia. Né? Então, essas as discussões que eu tenho feito com alguns deputados. Eu tenho uma carteira de projetos. Queres ver? Não, eu quero atender aquela comunidade. Não, tudo bem, mas aí demora um pouco mais. Né? Ainda mais agora que o pessoal é candidato à reeleição, né? Então, o prefeito queria fazer... Não, mas não tem projeto. Se tu queres entregar, essa aqui a gente consegue começar a obra antes do período eleitoral, você ainda pode fazer uma visita para o pessoal. Né? Então, dentro dessa lógica, também das pessoas buscarem dizer que fizeram uma obra em prol da cidade. Entendi. Pô, bacana saber como é que é um pouco os bastidores, né? Porque a gente, como população, não consegue ver. A gente vê o que está na mídia, né? E aí você entra, às vezes, numa situação, André, que acontece o seguinte. Uma empresa não deu certo. Vou citar um exemplo para você. É visível o exemplo. Essa ponte no início da 15... Né? Tá. Que é a ponte do lado da Tapioca, da ponte Rui Willig, né? Que é a ponte ali, e uma ponte lá no Garcia, atrás da obra Coping, na Rua Anchieta, tá lá. Eu dei a ordem de serviço na mesma semana, um dia de diferença. Tá? Essa ponte está pronta, aquela lá eu rescindi o contrato. Tá só com as vigas, só a base feita. A empresa era diferente? Diferente. Por causa disso? Por causa assim, competência da empresa. A capacidade da empresa de executar a obra. Entendi. Então, aí o que acontece? Mas, prefeito, quanto tempo? Aí agora eu tenho que rescindir o contrato, que às vezes não é amigável, às vezes entra em demanda judicial, aí leva 6 meses, Aconteceu um ano. Na prainha isso, né? Aconteceu
Não, na Prainha não. Na Na Prainha foi... Depois leva 6 meses a 1 ano. E aí, às vezes, até mais, dependendo da situação, para poder chamar a segunda colocada. A segunda colocada, se ela não aceitar, eu chamo a terceira, que tem que executar a obra pelo preço da primeira. Nossa. Né? E aí, se ela aceitar, eu assino o contrato e a obra começa. Mas podia estar pronta. Exatamente, porque... Era muito parecido o tamanho. O valor, essa aqui era 3.600, aquela 3.800. Então, uma diferença muito pequena. Então, isso são as coisas que as pessoas não compreendem. O prefeito é incompetente. Não, o prefeito está exigindo que a empresa cumpra com a sua função e entregue uma obra de qualidade. Né? Romper um contrato significa que algo que a empresa fez estava errado ou deixou de fazer. Né? Então, significa proteger o recurso público. Né? Por mais que seja ruim, tem essa finalidade. Seja impopular, aí na Prainha aconteceu diferente. Nós aí entendemos que uma empresa não tinha a condição técnica para fazer, né? E a justiça entendeu que ela tinha. Esperamos que ela tenha. Ela está executando a obra. Não estou falando mal, né? Mas não fui nem eu, né? É a equipe de engenheiros da prefeitura que entendeu que a empresa naquele momento não oferecia. Hoje, a princípio, a obra está caminhando bem, né? Então, se ela conseguir executar, bacana, né? Mas a gente corre o risco de, quando a empresa não tem a capacidade técnica, da obra ficar incompleta, né? Da empresa não conseguir atingir o parâmetro, e aí você notifica, você multa, e isso é um processo, às vezes, de 6 meses, 1 ano. Então, uma obra que podia estar pronta em 1 ano, você não tirou ela nem da base em 1 ano. E aí tem mais 1 ano para rescindir contrato. Então, são esses os bastidores que o pessoal... Às vezes pode acabar o meu mandato e eu não conseguir terminar a Prainha, por exemplo. Não me fala isso, pelo amor de Deus. Mas é só eu só usei o Terminal Oeste. O Terminal Oeste é um exemplo disso. Então, agora, nos próximos dias, a gente vai lançar um processo licitatório de uma nova obra. Né?